Olá, eu sou a Ana e esse é o canal Consolidando a Carteira. Nesse canal eu irei documentar toda a minha trajetória rumo à segurança financeira. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar todos os proventos recebidos ao longo desses pouco mais de um ano investindo na renda variável. Então, sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo. Bom pessoal, e quando falamos em proventos, nós também temos que lembrar sobre uma variável muito importante nessa equação, que é o valor de aporte. Isso mesmo, além do tempo, outro fator que influencia diretamente para a sua jornada é o valor que você consegue aportar. Então, se você consegue aportar uma quantidade maior, isso vai se refletir no período necessário para você atingir o seu objetivo. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. Eu acho importante então mencionar isso e compartilhar como foi a minha evolução patrimonial, ou seja, a minha evolução de valor aplicado, bem como ganho de capital ao longo desse período, para assim então eu avançar para os proventos recebidos. Aqui no Investidor 10 nós temos o gráfico de evolução do patrimônio, que é o gráfico que vai detalhar como foi a evolução quanto ao valor investido, bem como o ganho de capital ou não ao longo desse período. Então é bem legal esse gráfico, eu gosto bastante dele. E aqui um detalhe bem curioso é que eu costumo falar que eu comecei a investir na renda variável em fevereiro de 2024. Porém, se a gente visualizar aqui janeiro, já tem um valor aplicado aqui em janeiro, R$ 45,71. Então, se for analisar friamente, eu comecei mesmo em janeiro de 2024. É possível ver aqui que eu tive alguns saltos, né? Então, aqui, por exemplo, de março para o mês de abril, eu tive um salto aqui de 2.549 para 7.255. Do mês 4 para o mês 5 foi outro salto, né? Então foi de R$7.000 para R$21.000 aplicados. É justamente porque eu estava nesse início, né, muito empolgada com a ideia de investir em renda variável, então eu fui fazendo essa transferência de valores. Eu tinha um valor muito interessante em renda fixa e eu fui fazendo essa transferência para a renda variável. Por isso que dá para ver que teve um salto aqui nos meus gráficos. Não foi porque eu apliquei mais, mas sim porque eu transferi da minha renda fixa. É bom destacar isso aqui, porque isso foi evoluindo, né? Foi tendo uma crescente aqui, mas chegou num período aqui em que o gráfico foi meio que se estabilizando, né? A quantidade que eu fui aplicando, ela foi meio que se estabilizando, era uma quantidade quase que fixa, né? À medida do possível. Então, essa diferença ali, né? Esse salto, ele não se repetiu mais. E seguindo, então, a minha maior variação negativa aqui, deixa eu só visualizar aqui conforme o Investidor 10 aponta, foi aqui no mês de dezembro, ó, que eu tive ficou bem vermelha a minha carteira, né? Mas de lá para cá, a bolsa vem subindo, né? Aos poucos, a variação tem sido reduzida conforme o tempo foi passando aqui, né? Essa é a minha evolução e eu achei importante deixar registradinho aqui para agora eu passar para os proventos e compartilhar como foi a evolução dos meus proventos nesse período. E chegamos nos proventos. Aqui, de fato, o assunto principal do vídeo. Eu dei aquela introdução para fazer, então, uma conexão com esses valores, para fazer sentido, vocês entenderem que daqueles valores eu obtive esses proventos. Eu achei mais interessante expor nessa ordem, porque na minha cabeça faz mais sentido, né, do que simplesmente eu apresentar aqui os proventos soltos, sem esse contexto de valor aplicado para refletir nesses proventos. Enfim, aqui nós temos várias informações do Investidor 10, né? Ele teve essa modificação na interface, ele tá com uma carinha nova, tá muito legal, tá show de bola. Agora, por exemplo, a gente consegue visualizar a meta, né? Então, aqui, por exemplo, eu tô com uma meta de conseguir R$500 advindos de proventos, né, dos rendimentos de ações e fundos imobiliários. Eu coloquei esse valor aqui porque vai fechar a conta com o valor que eu aplico hoje, né? Então hoje do meu bolso saem R$1.500 por mês. Então com esses R$500 fecharia ali um número redondo, R$2.000, que é um número mágico aqui para mim. Eu ficaria muito feliz aportando mensalmente R$2.000, ia dar um gás aqui na minha carteira. Bom, aqui nós temos logo abaixo o total
vindo dos últimos 12 meses e o total da carteira. Se você estava curiosa para saber quanto que eu recebi com essa carteira, com aqueles valores, né, evoluindo ao longo do tempo, com a distribuição que eu apresentei aqui, inclusive no primeiro vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo, vá lá assistir, eu detalhei aqui a distribuição da minha carteira. R$ 1.900, então, foi o valor que eu recebi de proventos com essa carteira. E um detalhe também é que esse ano eu estou bem curiosa para ver como a minha carteira vai performar, porque eu fui investindo em ações da metade do ano para cá. Ou seja, a Datacom de muitas ações ela já tinha passado. Então esse ano realmente eu estou de fato usufruindo também dos proventos das ações. Inclusive tem 2 ações que não me pagaram proventos ainda, que é Always de seguros e Auri Energia, que eu fiz um cálculo aqui para expor em tela quanto que isso representa do meu patrimônio investido. Então aqui na calculadora eu fiz um cálculo rápido, né, a quantidade de ações da WIS frente o valor aqui, o custo médio da ação, e eu somei também a quantidade de ações da Auri e o preço médio aqui que eu paguei nela. Então somado aqui R$ 1.699 que eu ainda não vi refletidos em proventos. Então é uma coisa assim que é importante, eu comento sobre isso porque é importante você também ponderar na sua carteira. A Datacom influencia, né? Então a data em que você comprou o ativo, a ação, influencia. É diferente dos fundos imobiliários, que apesar de sofrerem com esse detalhe da Datacom, você consegue ver isso sendo corrigido, entre aspas, no mês seguinte, né? Então as ações demoram um pouco mais. Isso porque tem várias ações que programam o calendário de pagamentos de um ano no ano anterior. Então, são detalhes que precisam ser colocados na ponta do lápis para que a conta feche de forma justa, né? Eu achei importante também deixar esse ponto aqui registrado no vídeo. Uma novidade muito legal que eu particularmente gostei pra caramba foi essa distribuição de ativos ao longo dos 12 meses. Então, aqui se eu clico em ver todos, o Investidor 10 permite que eu visualize qual é o percentual de cada ativo frente aos proventos recebidos. Então, qual é a contribuição, o peso de cada um aqui quando a gente pensa em proventos. E é muito interessante ver que o XPML11, o fundo de shopping, fundo de tijolo, ocupa a primeira posição aqui com relação ao pagamento de proventos. Então ele está aqui com 11,5% de contribuição. Dá para ver também quem são os últimos colocados, enfim. Muito legal esse gráfico aqui para você entender como está o retorno, né, por ativo. Então eu achei sensacional esse novo recurso aqui na abinha de proventos do Investidor 10. Parabéns, Investidor 10, recurso extremamente útil. Agora vamos para o gráfico, então. Já comentei brevemente ali sobre o totalizador, mas vamos ver essa evolução ao longo do período. Então, aqui, como eu comentei, né, foi o primeiro mês que eu apliquei. Então, os primeiros proventos de fato vieram já em fevereiro, R$ 2,20, R$ 6,90 no mês seguinte. No próximo mês, eu já recebi R$ 11,10. No mês 5, R$ 25,83. No mês 6, R$ 102,56. E um adendo aqui, nesse momento aqui eu fiquei muito feliz. Realmente bater a casa dos R$ 100, né, é uma satisfação muito grande. É muito gratificante. Você realmente pensa, poxa, isso aqui funciona. Você consegue ver o seu retorno aqui e isso é sensacional. Nesse período aqui, vale lembrar que eu estava investindo forte nos fundos imobiliários. Ações ainda, eu não recordo agora de cabeça se eu já tinha ações, mas a minha maior concentração era em fundos imobiliários. No mês 7, então, foram 114. No mês 8, R$ 252. Inclusive, R$ 252 foi aqui minha terceira colocação quando a gente pensa em proventos. Então foi um mês assim que despontou e realmente foi muito bom. Aqui eu lembro que as ações já interferiram. Eu tive pagamentos de proventos de ações também, então isso aqui culminou num valor aqui maior, somando com os proventos dos fundos imobiliários. No mês 9, então, já deu uma estabilizada com o valor de R$ 175, né? Voltei aqui, dei uma recuadinha com um pagamento menor de ações.
No mês 10 eu recebi R$ 134. No mês 11, 215,32, então voltei aqui para casa dos R$ 200. Inclusive, muito satisfatório chegar nessa casa dos R$ 200 novamente. 242 aqui em dezembro. No mês de janeiro, R$ 264. Até então, o meu recorde. Foi muito gratificante. Recebi quase R$ 300 de proventos. O mês de fevereiro aqui foi marcado só pelo pagamento dos proventos advindos dos fundos imobiliários. Então aqui eu já tenho um valor assim meio que uma média, né, de que os meus fundos imobiliários hoje, se eu não aportar mais, vão me pagar essa quantidade aqui, salvo as oscilações, né? Tem aqueles proventos extraordinários, os pagamentos extraordinários dos fundos imobiliários, né? Mas de modo geral aqui ficaria mais ou menos na casa dos R$ 175 de proventos advindos de fundos imobiliários. E aqui no mês 3, essa quantia aqui que eu não tinha visto ainda, pessoal. A última vez que eu olhei aqui para o Investidor 10, que eu olho com uma certa frequência, mas eu confesso que eu dei uma parada assim de ficar vindo aqui, né, durante o dia e tal. No início, inclusive, é bem curioso assim comentar sobre, mas você começa a investir, você fica olhando o Investidor 10 com uma certa frequência, né? E com o passar do tempo essa frequência diminui. Então, atualmente eu olho de forma bem pontual assim, principalmente quando eu vou querer fazer investimento, né, fazer aporte no caso. Eu me surpreendi quando eu fui gravar aqui o vídeo, eu abri a tela de proventos para ver como que estava o cenário e eu vi esse provisionado aqui, R$ 441 no total, contando o que está previsto para receber. Então eu tô muito feliz e eu compartilho essa felicidade aqui em vídeo com vocês. É sensacional. Pensem que a minha meta é R$ 500, pessoal. R$ 500, uma média mensal, né? Então, chegar pelo menos próximo desse valor, pelo menos num mês, é sensacional, é surreal. Minha perspectiva para esse ano é super positiva, como eu comentei. Ano passado eu comecei a investir nas ações, então esse ano eu vou conseguir usufruir melhor aqui dessa classe de ativos. Então vai ser bem interessante ver como que vai ficar o meu totalizador ao final desse ano. Eu tô bem empolgada para ver isso. Bom, o vídeo tá ficando bem extenso, então eu vou finalizar ele compartilhando o que está provisionado aqui, tendo em vista essa quantidade atual de ativos que eu tenho em carteira e também não levando em consideração as datas de pagamentos das ações, né? Então esse é o cenário de hoje, né? Na data de hoje, o que já está previsto para ser pago e a quantidade de ações que eu tenho em carteira. Então para o mês 4 eu tenho provisionado aqui R$ 20,44. O mês 5 tem um pouquinho mais, né? R$ 40,64. O mês 6, R$ 2,17 e dezembro R$ 2,17. E para finalizar o vídeo, de uma forma que eu gosto bastante, eu quero mostrar aqui para vocês um comparativo de 2024 com 2025. O ano mal começou, né? Na verdade, a gente já tá em março, tá passando muito rápido, né, pessoal? Mas estamos no início do ano ainda e vamos ver aqui quanto que eu tenho recebido aqui em 2025, contando o que está previsto. Aqui no Investidor 10, então, ele aponta que eu tenho recebido e provisionado um total de R$ 881,53. Isso aqui contabilizando aquilo que está previsto ao longo do ano, né? E já em 2024, o valor foi R$ 1.283,65. É uma diferença pequena e nós ainda estamos em março. Então, eu quero, com esse fechamento de vídeo, compartilhar como que o tempo, como que os valores sendo aportados, os proventos sendo reaplicados. Um detalhe também muito importante antes de finalizar, eu estou reaplicando todos os proventos recebidos, então esses R$ 1.928 que eu recebi, eu reapliquei, foram todos reaplicados. Faz diferença no final das contas. É isso, pessoal. Seguir firme no foco, no propósito, seguir aportando, investir com sabedoria, com tranquilidade e fazer a nossa parte, porque lá na frente a gente vai colher os frutos das decisões tomadas hoje. Então por esse vídeo é só, eu agradeço pela sua atenção, pelo seu tempo que é extremamente valioso. Se você gostou do vídeo, deixe o like, considere se inscrever no canal se você é nova por aqui, compartilhe com um amigo ou uma amiga que possa se interessar pelo assunto, se cuide e eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima!